Bom, gente, vamos falar hoje um pouquinho sobre mercado financeiro, né? Mercado financeiro não é nenhuma novidade, né? A gente volta e meia acompanha no jornal, cotações de bolsa, dólar, e enfim, aquilo de alguma forma você já ouviu falar, né? Você já teve alguma interação, por assim dizer, com o mercado financeiro. Mas antes de falar da palavra, do conceito, né, de mercado financeiro, vamos pensar somente na palavra mercado, né? O que que vem na nossa mente quando a gente fala em mercado? Bom, talvez você tenha pensado em supermercado, né? E aí, o que que é o supermercado? O supermercado vai ser aquele ambiente onde você consegue comprar diversas mercadorias, né? Você vai comprar arroz, feijão, um produto de limpeza. Então, primeiro a gente pensa em um ambiente, né? Em um ambiente, um local onde você consegue comprar, fazer várias compras, né? E aí, para que você compre, alguém colocou à venda, né? E aí no supermercado nós temos a figura que pode ser do dono, ou às vezes uma família ou um grupo, né? Que é dono daquele supermercado e está te ofertando ali. E aí você vai comprar aquelas mercadorias daquela pessoa ou daquele dono do supermercado. E aí nós temos vários compradores e apenas um ofertante, né? Mas a ideia básica é de ser um local onde os compradores e vendedores, no caso aqui apenas um vendedor, se encontram, né? E aí a gente tem um outro conceito, né? Uma outra ideia que é a feira. E a feira é até mais ampla, né, do que o mercado, porque a feira é mais livre, você tem várias pessoas ofertando, vendendo o produto e vários compradores ao mesmo tempo. E normalmente feira, quando a gente pensa em feira, você pensa em preços mais competitivos, exatamente porque você tem várias pessoas vendendo, né? E várias pessoas comprando. E aí, a gente tem hoje, além desses locais que são físicos, a gente tem um ambiente virtual, um ambiente eletrônico, que eu coloquei a Shopee, mas pode ser a Amazon, pode ser o Mercado Livre. A gente tem vários ambientes eletrônicos de comprar e vender mercadorias. Mas a ideia por trás, assim, conceitualmente, ou não conceitualmente, mas até intuitivamente falando, de mercado é um ambiente onde compradores encontram vendedores, né? No jargão econômico, a gente estaria dizendo que a demanda e a oferta se encontram, né? E aí a gente tem um ambiente físico e, mais comumente hoje, a gente tem um ambiente eletrônico. Bom, mas e o mercado financeiro? Similarmente, vai ser um ambiente onde compradores e vendedores vão interagir para negociar ativos financeiros, né? E aí, talvez você está se perguntando, tá, mas o que é ativo financeiro? Bom, é o produto, né? É o arroz e feijão desse mercado. Mas quais ativos? Bom, temos muitos ativos, né? Mas vamos pegar alguns que são os mais comuns e, por exemplo, ações. Né? Ações, eu acho que talvez você já ouviu falar, olha, o índice Bovespa está em alta, ações da Petrobras subiram, ações da Vale caíram. E o que, que são essas ações? Ações, na verdade, são títulos de propriedade. É como se você pudesse ser dono, pudesse não, né? Você, quando adquire uma ação, você é dono de uma fraçãozinha da empresa. Então imagine aí que você ficou milionário, você ganhou na Mega Sena e você pensa em ter um negócio próprio. Então você pode ter aí a ideia de fazer, vou montar um restaurante, vou montar uma rede de restaurante. E aí você vai ter muito trabalho, né? Você vai ter que estudar, fazer um plano de negócio, você vai ter que contratar, você vai ter que fazer a parte contábil, pagar impostos. Então é todo um trabalho muito grande empreender. E de repente você que está com aquele dinheiro todo, você quer que o dinheiro trabalhe para você, mas você não quer ter tanto trabalho. Então você pode ter a brilhante ideia de falar: não, vou comprar uma empresa que já está feito, um negócio que já está dando certo, né? E aí que entram as ações, né? Você pode ir nesse ambiente que vai ser a bolsa de valores e vai comprar um pedacinho de uma empresa e ótimo, você vai ter ali participações nos lucros dessa empresa sem ter que montar todo um negócio.
Então, esse é um dos produtos, né? Um dos ativos que é negociado nesse ambiente de bolsa de valores. E outra opção seria falar assim: olha, eu tenho muito dinheiro, não vou usar todo esse dinheiro, então eu vou emprestar para alguém. E você pode emprestar para um banco, para uma empresa, e aí que entra os títulos de renda fixa, que na verdade são empréstimos que a gente faz para grandes empresas, que podem ser bancos, podem ser empresas, e aí você vai receber por isso, né? A gente está tão acostumado a talvez pensar na ideia de você fazer um empréstimo, mas a bolsa permite o contrário, que você empreste dinheiro para alguém e receba por isso. E aqui, por fim, nós temos os contratos futuros, né? Contratos futuros é talvez um pouquinho menos conhecido, ou para quem não está habituado e não está familiarizado, sou um pouco estranho, mas a ideia é principalmente de proteção. Imagina que você adquiriu uma empresa e essa empresa recebe em dólar. Então, se o dólar cair demais, você vai ficar prejudicado. E da mesma forma, uma outra empresa tem uma preocupação se o dólar subir demais, porque, perdão, ele precisa comprar ali insumos, mercadorias em dólar para revender, então se subir demais, o lucro da empresa vai ficar comprometido. E essas pessoas chegam a um acordo e falam: olha, se o dólar chegar a tanto, você vende para mim? Aí outra pessoa: não, beleza, eu vendo. E elas conseguem se proteger através desse contrato, né, que vai ter uma data, falou: olha, no mês que vem a gente pode realizar ou não esse contrato, mas a gente tem esse acordo. Se o dólar chegar a tanto, eu compro, se chegar a tanto, você vende, e negócio fechado. Então, é mais ou menos essa a ideia de um mercado de contratos futuros. E hoje, o ambiente da Bolsa de Valores permite você negociar tudo isso aqui: ações, títulos de renda fixa, contratos futuros e muitos outros produtos, na verdade. Mas a ideia que eu te trago aqui é entender que, tal como é na Amazon ou tal como é na Shopee, a Bolsa de Valores é um ambiente eletrônico e a sua mercadoria são esses itens aqui. E eu dei o exemplo de uma pessoa que ganhou na Mega Sena, mas na verdade, para participar desse mercado, você não precisa exatamente ganhar na Mega Sena. Por quê? Porque você consegue ações aí de diversos preços, né? Nós temos ações de R$ 10, R$ 5, e você pode ir lá no mercado fracionário e comprar essas ações. Da mesma forma, você tem títulos de renda fixa de diversos valores: 200, 250, R$ 500, e você vai receber por esses valores aí, por esses títulos de renda fixa. Bom, mas como que eu acesso esse mercado, né? Como é que ele está organizado? Bom, primeiro você, cliente, né, se deseja operar aqui no Brasil, nós temos a Bolsa de Valores, a B3, né? E como que você vai acessar a B3? Você vai lá na B3, abrir uma conta, fazer um login e negociar? Não, não, um pouquinho diferente. A B3, ela vai funcionar da seguinte forma: você, cliente, você vai a uma corretora, e essa corretora vai abrir sua conta, você vai fazer o seu depósito, vai cadastrar seu perfil com toda a segurança possível, né, e exigido pela legislação. E através dessa corretora você vai enviar a sua ordem à Bolsa de Valores, que vai executar suas operações. Então você abriu sua conta na corretora, você chega na corretora, no sistema da corretora, fala: eu quero comprar tal ação, pronto, clica em comprar, a corretora envia para a bolsa e negócio fechado, né? A bolsa vai encontrar outra pessoa que está querendo vender e assim vai fechar o negócio. É, é similar ao ambiente de negociação eletrônico que a gente tem hoje em diversas redes de varejo. A diferença é que a gente ainda tem a intermediação da corretora, né, que é uma forma que a bolsa encontra de ter um processamento mais rápido, né, porque ela precisa atender, no caso, as corretoras, e as corretoras, por sua vez, atendem os clientes. Então, o processamento fica mais fluido, digamos assim. Bom, mas se eu quero comprar, se eu quero vender, eu tenho que ter um critério, né? Eu tenho que ter um parâmetro para fazer isso. E quais são, ou como pode ser esse critério, né? Bom, a gente tem duas escolas, por assim dizer, né? Duas fontes de ensinamentos aí, que vão te dar caminhos para isso. Então, temos a análise fundamentalista e a análise técnica. A análise fundamentalista
ela vai olhar, como o nome diz, os fundamentos da empresa, a lucratividade, o endividamento, se essa empresa está crescendo, como é o negócio da empresa em si, o setor, enfim, são todos critérios analisados e visto aqui pela escola fundamentalista. Já a análise técnica, ela vai resumir isso aqui de certa forma e vai falar, olha, tudo isso aqui já está refletido no preço. Então, eu vou estudar o preço, eu vou estudar a oferta e a demanda através do preço que já vai refletir tudo isso. É como se ela dissesse, olha, se está dando lucro, então o preço está subindo. Então, perfeito, eu só preciso saber que o preço está subindo para saber que a coisa está dando certo. É mais ou menos essa ideia. Apesar de parecer simples, estudar pressão de oferta e demanda requer também bastante estudo, né? De certa forma, acredito que ambas as análises não sejam nem excludentes. Você consiga aí, selecionar ativos pela análise fundamentalista e fazer talvez uma entrada pela análise técnica. É uma forma de se pensar também. Bom, mas esse vídeo vai focar um pouquinho mais na análise técnica, que é a análise que eu mais utilizo para trabalhar aí no mercado financeiro. E a análise técnica, ela se pergunta, olha, como é que esses preços se movimentam? Será que é uma linha reta? Será que esses preços são completamente aleatórios? Ou ele faz um vai e vem, digamos assim, né? Bom, um dos princípios da análise técnica é que os preços se movimentam em um zigue-zague, né? Em ondas. Vamos ver como é que é essas ondas aqui, como que funciona na prática. Então aqui nós temos um gráfico, esse gráfico é o gráfico de candles, que é o gráfico mais utilizado, e você pode perceber que a gente tem um movimento meio que realmente de um zigue-zague, né? Um vai e vem do mercado, e a análise técnica, ela de certa forma consegue explicar o porquê e como funciona esse vai e vem do mercado. Bom, a base para essa análise ela é feita da seguinte forma: o mercado ele vai ter um movimento de impulsão, um movimento de correção e outro movimento de impulsão. Então, esse movimento aqui, que a gente vai chamar de pivô, é o movimento básico, né, a estrutura básica de análise da análise técnica. Daqui vão derivar diversas outras coisas que a gente vai ter oportunidade de ver em outros momentos. Bom, então mais ou menos aqui, o mercado fez a impulsão, correção, impulsão, correção. Nos candles aqui, né? A gente consegue imaginar essa linha. Mais uma vez aqui. E aí, esse movimento a gente pode analisar ele de uma forma muito simples, pensando que aqui é um fundo, e essa máxima será um topo. Então nós temos aqui topo e topo, fundo e fundo. Então o mercado vai fazendo em seu movimento topos e fundos. Bom, pessoal, é isso aí. Eu acho que para um primeiro momento, um primeiro contato com a análise técnica, é o que nós temos de principal. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos aí para vocês.